Bom dia, pessoal. No extremo sul do Brasil, existe uma terra onde o passado continua presente nas histórias contadas, nos sabores compartilhados, nas músicas tocadas e nas tradições que passam de geração em geração. Essa terra é o Rio Grande do Sul. Iremos falar um pouco sobre. Quando falamos sobre cultura gaúcha, não estamos falando apenas de roupas típicas e chimarrão. Estamos falando de uma identidade construída ao longo de muitos anos, através de mistura de diferentes povos e costumes. Para conhecer essa cultura, precisamos começar pelas histórias que fazem parte da imaginação do povo gaúcho, começando pelo folclore do Sul. Uma das lendas mais conhecidas do Rio Grande do Sul é a do Negrinho do Pastoreiro. A história conta que um menino escravizado, responsável por cuidar de cavalos, teria perdido alguns animais e sido castigado cruelmente por seu senhor, depois encontrado em uma situação considerada milagrosa. Sua história passou a ser contada como símbolo de sofrimento, fé e esperança. Outra figura muito conhecida é o Boitatá, uma enorme serpente de fogo que, segundo a lenda, protege as matas e os campos contra aqueles que tentam destruí-los. A história reflete elementos indígenas e populares e mostra a relação entre o homem e a natureza. Essas histórias mostram que o folclore é uma maneira de preservar a memória e contar histórias e os valores de um povo, passando de geração em geração. Quando pensamos no Rio Grande do Sul, um dos primeiros pratos que lembramos é o chimarrão e churrasco gaúcho. Diferente de simplesmente colocar carne na churrasqueira, o churrasco gaúcho está ligado à vida no campo e aos costumes de preparar grandes quantidades de carne. Sendo assim, o churrasco gaúcho é um momento entre família e amigos para reconectar a sensação de familiaridade. Outro grande símbolo é o chimarrão. Ele é preparado colocando erva mate dentro de uma cuia, adicionando água quente e bebendo através de uma bomba, que funciona como um tipo de canudo de metal. Também temos o arroz de carreteiro, um prato preparado principalmente com arroz e carne, tradicionalmente associado aos carreteiros, homens que viajavam transportando mercadorias pelo interior. Depois de conhecer os sabores, podemos conhecer o Rio Grande do Sul através de seus sons. A música tradicional gaúcha está muito ligada à vida nos campos e às experiências do povo que viveu e trabalhou nos pampas. O ritmo é o vaneirão, muito presente em bailes e festas tradicionalistas. É uma música mais animada, feita para dançar e celebrar. Também existe o chamamé, um gênero musical de origem regional que recebeu influência de diferentes culturas e se espalhou por áreas do sul do Brasil. Assim, a música gaúcha não serve apenas para divertir. Ela também conta histórias sobre a terra, as pessoas e o modo de vida de uma região. E se existe música, existe também movimento. As danças tradicionais transformam os sons da cultura gaúcha em gestos e passos. A chula, por exemplo, é uma dança tradicional em que o dançarino demonstra habilidade e precisão realizando movimentos ao redor de uma vara colocada no chão. Já o pezinho é uma dança mais simples e alegre, marcada por pequenos passos e movimentos coordenados entre os participantes. A chimarrita é outra dança tradicional, realizada em pares e grupos, que recebeu influência de diferentes culturas e foi incorporada às tradições do Sul. Essas danças são importantes porque não representam apenas movimentos. Cada passo ajuda a manter uma tradição que poderia desaparecer com o passar das gerações. E quando todas essas manifestações se encontram, temos as festas populares. Uma das maiores celebrações da cultura gaúcha é a Semana Farroupilha. Ela acontece em setembro e relembra a Revolução Farroupilha, conflito que ocorreu no século XIX. Durante esse período, cidades e comunidades realizam apresentações, encontros, músicas, danças e outras atividades relacionadas às tradições gaúchas. Os rodeios crioulos também são importantes. Eles são eventos que reúnem diversas competições e demonstrações de habilidades ligadas à cultura campeira, além de música, dança, culinária e convivência entre as pessoas que ali estão. Por fim, existe uma forma de conhecer a cultura apenas olhando para as construções que ali residem. A arquitetura do Rio Grande do Sul revela a presença dos diferentes povos que ajudam a formar o estado.
Serra Gaúcha, por exemplo, encontramos construções que mostram a influência dos imigrantes italianos e alemães. Muitas casas preservam características trazidas por essas comunidades, como determinados formatos, materiais e estilos de construção. Já em cidades como Porto Alegre, encontramos prédios históricos que ajudam a contar a história urbana e política do estado. Assim, uma construção pode ser muito mais do que apenas matérias de construção. Ela pode ser uma testemunha silenciosa de tudo aquilo que já aconteceu. Por fim, podemos concluir que, depois de conhecer o folclore, a culinária, a música, a dança, as festas e a arquitetura, podemos perceber que a cultura do Sul não está em apenas uma coisa. Ela está nas histórias dos seus folclores, está no chimarrão, uma comida típica de lá, está na música que conta histórias dos pampas, está nos passos das danças tradicionais, está nas festas que fazem as tradições ocuparem novamente as ruas, e está nas construções que continuam de pé, lembrando aquilo que aconteceu antes deles. No fim, conhecer uma parte do Sul é perceber que uma cultura não é apenas aquilo que vemos em um livro. É aquilo que um povo vive, compartilha e escolhe preservar. Porque enquanto houver alguém para contar uma história, preparar uma receita, tocar uma música, realizar uma dança ou celebrar uma tradição, essa cultura continuará viva. E é assim que a cultura do Sul continua contando sua história, não apenas através do passado, mas através das pessoas que mantêm suas tradições vivas no presente. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima apresentação.